E não é vão, né? O trabalho do Senhor não é vão, né? Amém. Pode começar, pastor Jones. Amém. Glória a Deus, aleluia. Né? Estamos aqui em nome de Jesus. Pai querido, glória a Deus. Eu peço aqui que o Senhor realmente, sabe, traga, né, a tua bênção aqui para todos nós, que o teu Espírito Santo, sabe, esteja conduzindo mesmo essa aula, né, em nome de Jesus, usando o pastor Lucas e todos que forem participar, né, forem comentar, em nome de Jesus. E a gente pede, Pai querido, em nome de Jesus aí, né, repreendemos todo impedimento espiritual das pessoas estarem aqui, né, todo desânimo, toda arma maligna, né, utilizada, em nome de Jesus, Pai querido, né, e que realmente as pessoas consigam vir até aqui, né, tenham desejo, vontade, né, em nome de Jesus, Pai querido, de buscar as tuas coisas, ainda mais nesse fim dos tempos, Pai querido, onde realmente é necessário mesmo a gente está estudando juntos, orando juntos, buscando juntos, Pai querido, para realmente isso ter um poder muito grande contra o mal, né, contra as trevas, quando o teu povo está junto, unido, né, em nome de Jesus, como um exército mesmo, em nome de Jesus, Pai querido, eu peço a tua bênção, repreendemos todo o mal, toda oposição, Pai querido, das trevas, em nome de Jesus, né, Pai querido, que realmente as pessoas, que toda barreira seja quebrada de impedimento, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente ora e já te louvo o teu santo nome, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém. Amém, amém. Então, irmãos, vamos continuar aqui no estudo, o item 140, né, do nosso estudo que foi interrompido. Eu quero dizer para os irmãos que daquilo que eu conheço do Senhor e que eu estava conhecendo naquela época, já tive muitas mudanças, muito aprendizado, né, da situação pessoal que a gente vive com Deus, né, eu sempre estou procurando um relacionamento pessoal, né, com o Senhor, mas o que acontece? A gente aprende a renovar nossas opiniões, né, mudar as nossas opiniões daquilo que a gente está conhecendo do Senhor, né. Uma coisa que eu sei que agora, que eu não troco, né, o relacionamento pessoal com Deus por nenhuma teologia, né, porque... Opa, tem eco aqui. Tirar um som. Por nenhuma teologia, por quê? Porque a gente vê que a gente começa a conhecer o Senhor pessoalmente, nós estamos no final dos tempos, e o nosso foco tem que ser realmente um relacionamento pessoal e presencial, né? Quando falavam em relacionamento pessoal com Deus, eu tinha uma dimensão, assim, teórica da situação, de como poderia ser, mas eu estou crescendo, assim, e tentando, buscando, né, para uma dimensão mais profunda, porque depois que eu conheci os sonhos da Elia, a minha escala de percepção do que é um relacionamento pessoal mudou muito. E graças a Deus por isso, tá bom? Então vamos lá. Yeshua parte para ministrar na terra além do rio Yarden, Jordão, né? Após a festa do Hanukkah. Então eu oro aqui também, em consonância com o pastor Jones, que orou, que o Senhor venha realmente se manifestar pessoalmente para cada um de nós, presencialmente também, que nós possamos, por meio da sua palavra, estudando, ter mais conhecimento da consciência de Jesus, do coração de Jesus e da mente dele, né? Que é isso que nós queremos, ser transformados pela renovação da nossa mente. Então, estamos no terceiro dia do 10º mês do ano 4027, depois da criação, domingo, 21 de dezembro, do ano 27 da nossa era, e a semana 45 do Ministério de Jesus, e o dia 309
Aqui nós estamos relatando João 10, de 40 a 42. E Yeshua novamente foi para o outro lado do Yarden, Jordão, né? Para o lugar onde Yohanan estava fazendo Tevilá primeiro. Tevilá é batismo, né? Foi traduzido por batismo. E ficou lá durante o inverno. E muitos vieram a ele e disseram: Yohanan de fato não fez nenhum sinal, mas tudo que Yohanan disse sobre este era verdade. E muitos creram ali. Né? Então, você veja que essa categoria que João tem de ser um profeta, porém não fazer nenhum sinal, né? E no Velho Testamento, o profeta era identificado por algum sinal. Yeshua ensina no Vale do Mar Morto durante o inverno. Começando no terceiro dia do 10º mês, 4027, depois da criação, 21 de dezembro do ano 27 da nossa era. Semana 45 a 53, dias 309 até 371. Né? São 2 dias, né? Aconteceu que Yeshua, estava orando em um lugar, e quando ele terminou, um de seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como Yohanan também ensinou seus discípulos, e disse-lhe: quando orar, dizeis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e Yehová, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Dê-nos o pão de cada dia hoje. Perdoa os nossos pecados, porque nós também perdoamos a todos aqueles que nos devem. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Yeshua também lhes disse: quem de vocês que tem um amigo vai a ele à meia-noite e diz: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu veio a mim em uma viagem e eu não tenho o que oferecer-lhe. E aquele, respondendo de dentro, disse: não me incomodes, a porta já está fechada e meus filhos estão comigo na cama. Não posso me levantar para dar-te-los. Digo-te que, mesmo que ele não se levante para te dar, porque é teu amigo, mesmo assim, por causa da tua importunação, vai se levantar e dar-te tudo o que precisa. E eu te digo: pedi e ser-te-á dado, procure e acharás, bata e será aberto para você. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem clama será aberto. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, dará uma pedra? Ou lhe pedir peixe, em vez de peixe, lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Ruach Kodesh para aqueles que o pedirem. Vou fazer já um comentário aqui em cima desse texto, porque aqui embaixo também tem um outro comentário do Michael Rood, né? Essa questão de pedir coisas para Deus é muito séria, né? Tem até uns pastores que dizem assim: ó, cuidado com o que você pede, você pode acabar recebendo, né? E às vezes a gente tem que focar de maneira correta sobre o que pedir ao Senhor, para que seja para nossa edificação, né? E às vezes a gente está pedindo coisas que podem nos deixar embaraçados espiritualmente, né? Trazer-nos tentação e coisas do tipo. Então, Yeshua pela primeira vez ensinou esse padrão, modelo de oração. Aos poucos discípulos subiram a montanha para ouvi-lo ensinar, e a primeira mensagem registrada em Israel foi no evento 62. Poucos discípulos seguem o padrão hoje, eles apenas repetem as palavras sem pensar, como se fosse algum tipo de mantra mágico. Algumas congregações ignoram completamente o ensinamento de Yeshua e seguem os padrões instituídos pelos rabinos. Então, essa é a religiosidade, né? Achar que essa fórmula de oração ela é mágica. E a questão também é que o conteúdo que essa oração foi feita, ele tem que ser imitado. Mas não as palavras, né? É o conteúdo. O primeiro conteúdo aí é glorificar a Deus, o Pai. Santificado seja o teu nome, né? Uma reverência à santidade de Deus, que também é uma outra forma de exaltar o nome do Senhor. Clamar pelo reino, né? Clamar que seja feita a vontade de Deus. Por quê? Porque o homem compete contra Deus, né? O homem quer fazer a sua vontade. Então, a renúncia de si mesmo faz com que nós pedimos que seja feita a vontade do Pai, e não a nossa, como também no céu, assim também seja na terra. Então, no céu, tudo está obedecendo a Deus, e aqui na terra também precisa obedecer. Uma coisa que eu sempre pensei, né, por que Deus pede para a gente tirar a nossa vontade da situação e deixar a vontade dele? Eu sempre achei que a vontade era uma forma de identidade pessoal. Ou seja, eu tenho uma vontade, então eu sou o Lucas, né? Uma pessoa tem uma vontade diferente, então é outra pessoa.
Eu sempre associei a vontade com a identidade. Depois eu descobri que não tem nada a ver. É incrível como o mundo ensina que você tem que fazer o que você quer. Você tem que fazer valer a sua vontade. É assim que a gente aprende. E a vontade que nós temos, humanamente falando, assim, estudando mesmo psicologicamente o que é o ser humano, eu descobri que a vontade é um conjunto de forças. É que nem a gente aprendia na física, né? Vetores. Aí você tem um vetor, uma força para cima, outra para baixo, outra para o lado, para a esquerda, e tem uma força resultante. A vontade é uma força resultante. E às vezes a vontade é do diabo, é do inimigo, porque a força resultante está sendo o quê? A carne, né? A sua carne está tendo a maior resultante de forças. E isso não significa que você é você. Significa que pode ser que você esteja sendo manipulado. Então, abdicar da vontade, para dar lugar à vontade de Deus, não deixa nós perder a nossa identidade espiritual. Mesmo porque a nossa identidade também não está pronta, né? Não está revelada. Ainda não sabemos o que havemos de ser, como disse João, né? Mas quando o Senhor se manifestar, seremos semelhante a Ele. E assim como Ele é, o veremos. Então essa é a esperança nossa de ser transformado, que está em vias de acontecer, né? A partir desse ano. E a questão também, né? Que Paulo fala também, vemos por um espelho. Quando eu era menino, falava como menino, via como menino, e agora eu sou homem, então eu tenho deixei das coisas de menino. Então, nesse mesmo versículo, Paulo também fala da transformação, né? E essa questão da transformação, que vai acontecer para alguns, né? Que são chamados de primícias, né, trigos maduros, ou cevada, ou primeira colheita, enfim. As pessoas que estão maduras na fé e serão transformados para ser usados por Deus nessa colheita final. E é um mistério para nós, assim, mais especificamente colocado para nós, porque a igreja ignorou isso, né? Até o próprio Senhor falou para Eren que ele procurou mostrar para a igreja e teve gente que rejeitou. Engraçado que lá em Tessalonicenses fala que não precederemos os que dormem. E eu fiquei preocupado quando eu comecei a receber essa doutrina da transformação, porque eu falava, como que a gente vai ser transformado se nós não precederemos os que dormem? Aí eu olhei o contexto, é o arrebatamento, ninguém será arrebatado antes. Então, o arrebatamento vai acontecer, mas a transformação não, vai acontecer antes, certo? E pouca gente sabe, né? Atualizado, né? Poucas pessoas estão atualizadas sobre o Evangelho no que diz respeito às coisas que estão acontecendo hoje, né? Isso nos coloca na frente aí, na vanguarda aí dos acontecimentos. Por quê? Porque nós estamos ouvindo do próprio Senhor Jesus a revelação daquilo que ele vai fazer agora nesses próximos dias, né? Na live de ontem, né? Foi a última live, né? Que eu estava morrendo de sono, agora nem lembro. Foi ontem, né, pastor Jones? Eu pedi para o pastor João colocar lá a sequência que ele tinha colocado logo no começo dos acontecimentos, por causa disso. Porque nós temos que olhar para os acontecimentos, né? Não de forma teológica, né? Que está todo mundo preso na teologia, está incrível como o desespero está batendo e as pessoas estão começando a consumir Bíblia, teologia, estudo, então se esquecendo de se relacionar com Deus. E ontem nós falamos, né, que é melhor comer da árvore da vida do que ficar fazendo obras de justiça, porque nós fazendo obras de justiça, nós estamos fazendo o nosso eu crescer, né? E comendo da árvore da vida, você tem que morrer para você mesmo e deixar Deus transformar o seu interior. Então foi isso que foi falado na live ontem, né? Yeshua estava expulsando o demônio, assim, o Ruach Kodesh, né, que é aquele dom perfeito, né, maior de todos, que é o Espírito Santo em nós, que nos guia, nos dirige, nos ajuda, né? Não nos oprime, não é como os espíritos imundos que oprimem as pessoas, mas o Senhor está conosco de uma forma suave,
direcionadora, né, para poder a gente crescer no conhecimento de Deus, né? Então, no conhecimento de Deus, o Espírito Santo é o primeiro passo, né? A adoção pelo Espírito. Depois vem o conhecimento mais íntimo, né? Através da convivência com o Senhor. Yeshua estava expulsando um demônio mudo, e aconteceu que o demônio foi embora mudo, e o mudo falou, né? Então estava travando a voz do cara lá. E o povo ficou maravilhado, mas alguns deles disseram, por Baal-Zebul, príncipe dos demônios, expulsa os demônios. Aí o pessoal aqui começa, né, a baixar o nível, né, contra o Senhor. Outros, para o tentar, pediram um sinal do céu. Então, pessoal dividido, né? Ele, porém, conhecendo seus pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, uma casa dividida contra si mesma cai. Então, o próprio povo religioso da época dos sacerdotes lá de Israel, né? O povo do templo estava dividido. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e uma casa dividida contra si mesma cai. Então, o Senhor Jesus está profetizando aqui a própria destruição de Jerusalém. Se Satã também estiver dividido contra si mesmo, como ficará o seu reino, já que você diz que por Baal-Zebul eu expulso demônios? Pois eu expulso os demônios, se eu expulso os demônios por Baal-Zebul, por quem expulso os vossos filhos, portanto eles serão os vossos juízes. Esse Baal-Zebul é o príncipe das moscas, né? Eu não sei porquê existe essa referência a um poder maligno relacionado às moscas. Nunca entendi isso. Sempre a gente acha que o poder maligno é relacionado ao quê? A maldade, a perversão moral, a perversão espiritual, mas as moscas, né? Não entendo isso aqui. Bom, isso é coisa judaica, né? Portanto, eles serão os vossos juízes, mas se pelo dedo de Jeová expulsa os demônios, certamente o reino de Jeová veio a vocês. Então ele tinha que entender quem era que estava com o dedo apontando, né, para Deus, é o próprio Jesus, né? Quando o homem forte e amado guarda seu palácio, o que ele possui está em paz. Mas quando alguém mais forte do que ele vem e derrota, tira todas as armas em que confiava e divide o despojo. Quem não é comigo é contra mim, né? E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo deixa um homem, ele anda por lugares áridos procurando descanso, não encontrando, ele diz, voltarei para minha casa de onde vim. E quando chega, encontra varrida e adornada. Então ele vai e leva outros 7 espíritos pior do que ele. Entrando, né? Mais um errinho, sempre estou descobrindo algum erro na conjugação de verbo aqui. E moram lá. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Veja só. Eu sempre sou preocupado em descobrir a metafísica espiritual das situações, né? Olha, vamos examinar isso aqui. Como que é o mundo espiritual, né? Vamos examinar a partir desse versículo aqui. Como que é o mundo espiritual? Veja só, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele caiu. Quando ele caiu, ele ficou num ambiente propício para a entrada de demônios, certo? Por quê? Porque quem não está com Jesus, né, está contra ele. É o que ele está falando aqui. E quem não ajunta, espalha. Então, se você está contra Jesus, você está propício à entrada de demônios. E esses demônios, e que a palavra demônio quer dizer inteligente, são seres de inteligência que entram na mente da pessoa e criam raciocínios para que elas sejam enganadas, né? E esses raciocínios fazem parte do intelecto humano. E aí fica fazendo parte da maneira de viver da pessoa, o raciocínio, a forma. Então a comunhão com o Senhor é muito importante, porque ela vai quebrar qualquer conluio, né, que a gente faça na nossa mente com os demônios, né? Então, uma vez que você entregou o seu coração ao Senhor e se rendeu a Ele, você agora tem direito de expulsar esses demônios, né? E o próprio Senhor também trabalha no seu coração, porque Ele é o mais forte, né? Agora, olhando novamente para o mundo espiritual, né, a gente tem uma ideia do quê? Que existe no mundo todas as consciências de cada ser humano. E essas consciências têm o entendimento humano, o intelecto humano, o coração, o sentimento. E essas zonas espirituais que cada um de nós temos, passa a ser oprimido pelo inimigo, ou possuído, se nós não estivermos com o Senhor.
Então, o mundo jaz no maligno, né? Como está escrito em Apocalipse. Então, a libertação do pecado era uma coisa impossível para nós mesmos, né? Por quê? Porque uma vez no pecado, você estaria à mercê desses inimigos. Então, o Senhor trouxe a graça, nós cremos, Ele nos deu a fé, né? Um presente de Deus, a graça. Nós cremos e aí começou a limpeza do nosso coração. O que é engraçado também nessa história toda aí, que eu falo engraçado, assim, curioso, né? Uma coisa que chama atenção, né? Às vezes eu uso essa palavra meio errada, né? Veja só. Como que funciona o mundo espiritual? A gente sabe que os anjos e os demônios, eles são seres intelectuais. Na filosofia, o que é um ser intelectual? É um ser formado de conhecimento, de sabedoria, não é formado de matéria como nós, né? Eles podem ter um corpo espiritual, mas o conteúdo deles é intelectual. E é como se fosse um programa de computador, uma inteligência artificial, né? A inteligência artificial hoje está entrando nos lugares, né, em tudo, até no Word agora, estava querendo digitar um texto no Word, já tem uma IA para o Word. Então, todos os inteligências artificiais estão se voltando para aqueles softwares que a gente está usando comumente. Então, os espíritos são como inteligências artificiais, mas no caso a gente teria que trocar a palavra por inteligências espirituais. E se perverteram, né, nos casos, os espíritos imundos, né? E nós temos um intelecto para ser preenchido pelo conhecimento de Deus. Nós temos o corpo, a alma, o espírito, então existe essa zona também dentro de nós para ser preenchida. Então o inimigo, ele tenta preencher as pessoas com conhecimento e sabedoria humana, que é para poder enganar. E é tão incrível isso, que nós não conseguimos distinguir quando estamos enganados. Porque a gente constrói um raciocínio tão consistente, e a nossa vontade entra, e o desejo da nossa carne entra, que é só Deus para quebrar, né? Aí vem as provações, as dificuldades, a conversão, né? Alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. E aí para poder quebrar o raciocínio dos inimigos que nos escravizavam, né? Na época que nós estávamos aí. Então, veja só, essa condição, né? Eu estou aqui em casa, com a minha filha aqui na sala, então não tem outra convivência comigo aqui. Mas no mundo espiritual, você tem sempre uma convivência com algum tipo de ser, ou com Deus, ou com o maligno. Por isso que nós precisamos nos proteger, tomar a armadura de Deus, né? Capacete de salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, cinto da verdade, a sandália de preparação do Evangelho da Paz. Por quê? Porque o mundo espiritual funciona dessa maneira, né? Amém? Então, vamos lá. Enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher no meio da multidão levantou a voz e disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe os seus que te amamentou. Ele disse: Bem-aventurados que ouvem a palavra de Jeová e obedecem. Então, o pessoal estava querendo aqui criar aqui uma lisonja, né? O português fala puxar o saco, né? E quando as multidões se reuniram, ele começou a dizer: Esta geração é má e exige um sinal, mas um sinal não será dado a não ser o sinal dos Jonas, né, de Yoná. Yoná parece que quer dizer pomba, né? Pois, assim como Yoná, tinha até uma atriz chamada Yoná Magalhães, né, Jonas, foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para esta geração. Então vai ter um sinal aqui também agora, de um eclipse, né? Passando pela cidade de Nínive, aí nos Estados Unidos, né, dia 8. A rainha do sul se levantará no julgamento com os homens desta geração e os condenará. Quer dizer, o que é a rainha do sul? Aquela mulher que soube de Salomão e creu, né, porque ele veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está, que mais do que Salomão neste lugar. Os homens de Nínive se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão, porque na pregação de Yoná eles se arrependeram. E aqui está mais do que Yoná neste lugar. Então, veja só, aqui parece aqui uma coisa definitiva, né, a maneira como Jesus está falando, mas ele está dizendo
isso aqui dessa forma se eles não mudar a situação, através do quê? Do reconhecimento de que Jesus é o Salvador. Se eles não mudarem, a situação se mantém, né? Mas se eles mudarem, então aqui, é o que a gente vê que Deus não está lançando uma condenação, está dizendo que a situação precisa chegar a uma mudança para poder se livrarem da condenação, né? Ninguém esconde a luz acesa nem debaixo do alqueire, mas no candeeiro para que os que entram vejam a luz. A lâmpada do corpo são os olhos, quando seus olhos estão bons, todo o seu corpo também está cheio de luz. Mas quando seus olhos estão maus, seu corpo também está nas trevas. Né? Então aqui, a luz que os olhos ilumina a casa que é o corpo. Né? Vê então que a luz que há em ti não sejam trevas. Né? Quer dizer, uma luz insuficiente. Portanto, se todo o corpo estiver cheio de luz, sem nenhuma parte de trevas, será todo luminoso como uma lâmpada que brilha seu brilho sobre você. Então, a partir desse versículo, eu aprendi a orar o seguinte: Senhor, resplandece a luz do teu rosto sobre mim, a luz da tua face, a luz do teu Espírito Santo, e que nem está na bênção apostólica. Né? Eu me lembrei da bênção apostólica e comecei a orar para que eu não ficasse sem luz. Amém? O Senhor tem me ouvido, porque eu tenho sido liberto e livrado de muitas situações de embaraço mental, espiritual, por causa do Senhor mesmo, da luz do Senhor. Amém? Então, vou deixar aqui que vocês comentem aí alguma coisa que queiram complementar, para a gente poder mudar aqui para o 142. Pode ser? Pastor Jones, quer comentar mais alguma coisa? Pode comentar. Eu mandei convite para todo mundo, né? Pode falar, Pastor Jones. Mas pouca gente veio. Amém, né? Então, né? O que eu senti de falar, de comentar, né? A questão do batismo, né? Que realmente João Batista, né? Ele veio com a unção e o poder de Elias, né? Como diz a palavra. E é interessante, né? Porque eu creio que no batismo, né, o próprio João passou essa unção para Jesus, né? E o interessante é que João não fez realmente nenhum sinal, né? Mas o Senhor Jesus, por sua vez, fez vários, né? Muito mais do que Elias, muito mais do que todos, né? Então ele sabia operar essa unção aí, né? Esse poder aí, né? É interessante isso, né? O que muitos dizem da doutrina da imposição de mãos, né? Que o poder ele é transferido, né? Os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas, elas eram batizadas com o Espírito Santo, né? O próprio Senhor Jesus, né? Passou a unção para os apóstolos e assim foi, né? E essa doutrina da imposição de mãos, da transferência, assim, da unção, né, do poder. E a Bíblia diz que, que Jesus tinha que cumprir a justiça, né, tinha que se cumprir a justiça, então a unção foi transferida. O próprio João Batista realmente pode ter sido levantado para isso, né. Ele foi levantado, e tem muita coisa aí também, tem muita, né, sobre isso, assim, mas é interessante, né. Ele foi levantado, assim, e tal, com a unção de Elias, e daí foi passado para o Senhor Jesus, né, lá na hora do batismo, tudo. Isso é muito interessante, é assim que acontece, né, assim vai sendo transferido. Os apóstolos, sim, o batismo com o Espírito Santo, né, geralmente é alguém que ora por isso, impõe as mãos em você, né. Geralmente esse é o modo de agir de Deus, né? É o modo de agir, né? A gente vai, como que a gente busca o batismo com o Espírito Santo? A gente vai na igreja, né? A gente vai numa igreja, a gente busca isso, né? Entende? É de lá que, né, a gente recebe. E é interessante isso, esse negócio de transferência, né, de alguém que tem, ministra alguém que não tem, que tem a fome, né? E essa pessoa recebe e tal, e etc. É interessante isso, né? Que mais? A questão do pastor Lucas falou, né?
a questão do Beelzebub lá, né, que segundo aí os estudiosos entendidos aí do reino das trevas, né, que o Beelzebub seria um dos 5 príncipes do inferno, né, que seriam 5, né, o principal, Lúcifer, daí tem mais 4, que são os regentes mesmo, os príncipes ali do inferno. Beelzebub seria um deles, né, seria um deles, é um principado poderoso, né, poderosíssimo mesmo, né, que mais, a questão também né, o pastor Lucas comentou ali como é que Jesus fala que os espíritos, quando ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, né, e não encontra repouso, né, então é um dos sinais que realmente os demônios, né, que segundo o livro de Enoque, eles são os néfilins desencarnados, né, eles acabaram, uma das evidências que eles ficaram presos, que eles estão presos, né, aqui, porque eles saem do homem, não encontra repouso, né, vai para lá, vai para cá, e não encontra repouso, então é como se eles tivessem, andam por lugares áridos, né, e então é uma das evidências que realmente eles estão presos aqui, né, na Terra, nessa região aqui, né, é interessante isso, né, mas acho que é isso então, pastor Lucas, que eu queria comentar, viu, acho que era isso mesmo, né. Tá bom. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então, a gente pensa em entender o mundo espiritual para poder nós nos livrarmos do mal, né? Que é a sabedoria que a gente pede para Deus para se apartar do mal. A gente estuda no mundo geografia, os lugares, cidades, a economia, como funcionam os governos, a política, né? A gente aprende até sobre a constituição de um país, a nação, as leis, né? A ordem de uma cidade, como é que ela funciona, para que lado está o mercado, para que lado está o tribunal, para que lado está a delegacia, o hospital. Então, a gente tem uma maneira de conviver no mundo material. Né? Mas o mundo espiritual não está aberto para nós. Né? Totalmente aberto de você falar assim, olha, eu sei que tem um espírito para lá, um outro espírito para cá, né? Eu sei que o inferno está aqui, o céu está para lá. A gente tem as ideias desse mundo espiritual montado através do que a palavra ensina. E eu sempre me preocupei em ter um dom de visão, né? Pedir a Deus visão. E quando algum demônio, algum espírito se aproxima, eu vejo, antes dele se aproximar, ou no momento que ele está se aproximando, eu vejo ele se aproximar. É engraçado que ele se materializa instantaneamente, né? Tanto os espíritos bons, os de Deus, né? Como os espíritos malignos, né? E você vê uma linguagem na visão espiritual. Uma vez eu estava precisando de uma ajuda para consertar uma coisa, eu não sabia como consertar, eu orei a Deus. E você sabe que os japoneses são muito bons de tecnologia, né? Aí eu tive uma visão que veio 2 anjos, 2 ou 3, não me lembro, no meu quarto, se materializaram, eles tinham um rosto de japonês, uma armadura de prata coberta com ouro. Eles estavam tipo um uniforme assim, mas era um uniforme bonito de trabalho, e vieram me ajudar. Então, é engraçado, assim, a linguagem do conteúdo, do que a gente sabe, de que uma coisa para nós, funciona como uma figura para montar uma visão no mundo espiritual. Né? Se para você, recebe o amor do seu pai, você conhece seu pai foi uma pessoa que amou muito você vai ver Deus como pai. E às vezes até numa visão Deus vai aparecer para você como sendo seu próprio pai. Já aconteceu isso para mim, comigo também. E o que é interessante é que a gente tem as formas, né? Eu tenho um rosto diferente do pastor João, do pastor Jones, é uma forma. No mundo espiritual é conteúdo, a forma parece que é a gente que dá, né? Pelo menos até agora, né?
até tudo se revelar, né? Definitivamente. Né? A gente vê as coisas para fora. Por exemplo, quando você quer ver, ver bichos, né? Cachorro para mim é confusão, briga. Quando eu vejo cachorro, quando eu vejo aranha, né? Às vezes eu vejo algum animal estranho na luta espiritual. Então, o conteúdo é mostrado pela forma, né? E tigre, também a irmã Sabrina disse que vê tigre. Tá certo? É uma minha forma de linguagem, né? Quando é coisa boa, eu vejo luz, uma luz brilhante sobre a minha cabeça, né? É bem interessante isso. Vamos lá. Vamos continuar. Yeshua janta com um grupo de Prushim. Prushim são os fariseus, né? E os insulta durante o jantar. 10 a 12 meses do ano da criação. Aqui, ó, já ficou errado. Aqui era colocar DC, né? Dezembro a fevereiro, 27 e 28 da nossa era. Semana 45 a 53, dias 309 a 371. Mateus. Putz. Ai, meu Deus, aqui foi uma tradução errada do Google. Meu Jesus Cristo. Ai, como é que ficou? Eu fiz uma revisão desse texto, mas teve coisa que eu deixei passar incrível, que a gente não enxerga mais. Está errado. Marcos. Deve ser Marcos, eu traduzir como molduras. Ai, Jesus Cristo, tenha piedade. Olha, uma pessoa só traduzindo um texto grande desse é muito complicado. A gente passa batido certos erros. Depois de Yeshua ter falado um parush, implorou que ele comesse com ele. E quando ele entrou na casa, ele sentou à mesa. E o parush, quando viu, ficou surpreso por ele não ter lavado as mãos antes de comer, de acordo com o Takanot rabínico. Mas Yeshua disse: agora você, Prushim, limpa o exterior do vaso e do prato, mas por dentro vocês estão cheios de ganância e maldade. Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas dê esmolas do que você tem, então tudo ficará limpo para você. Mas ai de vocês, Prushim, que dão o dízimo da hortelã, da arruda e todos os vegetais, e negligenciam a justiça e o amor de Jeová. Isso precisa ser feito, sem deixar aquilo. Ai de vocês, Prushim, que amam... Ai de vocês, Prushim, que amam as primeiras cadeiras na sinagoga e as saudações nas praças. Rabino, rabino. Ai de vocês, Sofrim e Prushim, hipócritas, que vocês são como os túmulos que não são vistos e os homens que andam acima não sabem que estão sendo contaminados. Um dos Sofrim respondeu: mestre, quando você falar isso, você também nos ofende. E ele disse: ai de vós também, escribas, porque vocês carregam os homens com cargas que eles não podem suportar, mas vocês nem mesmo tocam nelas com o dedo. Ai de vocês que edificam os túmulos dos profetas que seus pais mataram, para que seja testemunha e consciente das ações de seus pais, pois de fato eles o mataram, e vocês constroem seus túmulos. É por isso que a sabedoria de Jeová também diz: enviarei profetas e apóstolos, Shilichim, enviados, e deles alguns matarão e outros perseguirão, para que o sangue de todos os profetas que foi derramado desde a fundação do mundo seja exigido dessa geração, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que morreu entre o altar e o templo. Então, sobre quem é esse Zacarias? Tem um profeta, Zacarias, e tem o pai do João Batista, né? E tem uma dúvida sobre qual deles é. Em verdade, eu digo a vocês que a vingança será exigida dessa geração. A de vocês sofrem porque vocês tiraram a chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram pela porta, e aqueles que entravam, vocês impediram. Quando ele disse essas coisas para ele, os sofrins e os puxins começaram a agarrá-lo fortemente e provocá-lo a falar de muitas coisas, perseguindo e tentando ouvir alguma palavra de sua boca para acusá-lo. Então, é engraçado assim que o discurso duro de Jesus não foi contra as prostitutas, né, os ladrões, os corruptos desse mundo. O discurso duro de Jesus foi em cima do religioso, aquela pessoa que poderia estar fazendo a coisa certa, ensinando a coisa certa, e estava levando a própria alma para o inferno junto com as dos outros, né? Ou seja, criando justiça para si mesmo, e não justiça por meio do Espírito de Deus, né? Por meio da fé em Jesus. E tudo isso é feito, né? Quando eles fazem isso, é para
glorificação própria do ego, né? Que é a base de Satanás, né? A base de Satanás é o ego. E eu acredito que Satanás não tem poder algum, assim. Ele tem uma rede de situações que ele controla, por quê? Porque ele soube como usar o homem para, através do ego, né? Para manipular todo mundo ao mesmo tempo, né? É como se fosse um controle remoto, né? Pelo ego, controlar a humanidade inteira, né? A pessoa busca a sua própria glória, né? Quer ser louvado, se acha justo, né? Faz as coisas apenas por vaidade exterior, né? Por performance, né? Querendo mostrar que são espirituais. E isso faz com que eles se condenem, porque eles não estão edificando nada. É o que eu sempre falo, né? A fé é uma edificação para um resultado completo e final, né? É um reino a ser conquistado dentro de si mesmo e para fora. Então, se você passa a vida inteira fazendo coisas inúteis, né, de autoedificação, você não tem o que colher no final. Por isso que Paulo fala, né? Diz que semeou na carne, colherá corrupção. E semear na carne, esse tudo não é só a prostituição, não é só o roubo, a mentira, essas coisas principalmente, né, que vão deixando a pessoa sem a justiça verdadeira, né? E aí eles se tornam inimigos daqueles que Deus envia. É uma coisa natural, né? Natural que eu falo assim, consequente de se tornar inimigo daqueles que Deus envia, porque Paulo fala lá em Gálatas, né? Os filhos da lei do Sinai, né? Da Agar, do Sinai, perseguem os filhos de Sara, que é de filhos da promessa, os filhos da fé. Os da lei perseguem os da fé, né? Então eles eram da lei, porque eles queriam o quê? Justiça própria, e matavam as pessoas que diziam para eles que estavam errados, né? Eles acreditavam no discurso que eles mesmos faziam, que é a característica principal de acreditar no próprio discurso, é o esquizofrênico ou histérico, né? Que é um auto-engano, né? Certo? Então o Senhor está aqui quebrando esse paradigma aqui, que foi construído pelo próprio Satanás, né? Por causa do pecado do homem. Como eu falei na live do pastor João no sábado, né? Que nossas lives aí no sábado acontece, eu falei sobre o que é pecado. Pecado é escolher um caminho diferente de Deus, de Jesus. O resto é consequência, o resto é sintoma, né? O resto é sintoma. Então, eles estão escolhendo aqui um caminho diferente do de Deus, né, do conhecimento de Deus. Yeshua ensina uma multidão de seus amigos após o jantar. 10 a 12 meses. Aqui deve ser décimo ao 12º mês, tá? Não passaram-se 12 meses. Outro erro de tradução horrível. Depois da criação, ano 4027, dezembro a fevereiro, né, 27 e 28 da nossa era, semana 45, 53, dia 319, 371. Enquanto isso, a multidão reunida aos milhares, tanto que uns aos outros se atropelavam. Yeshua começou a dizer aos seus discípulos, primeiro, cuidado com o fermento dos bruxinhos, fariseus, que é a hipocrisia, né? A hipocrisia é o auto-engano, né? É o engano dos outros e o engano de si mesmo, né? A falso eu, né? É a máscara, né? A falsificação do próprio ser, né? Você pode falsificar muita coisa, mas quando você se falsifica a si mesmo, você está no nível mais alto de ser um falsário, né? Quando você falsifica uma nota, $1,
falsifica um livro, falsifica qualquer coisa, material é uma coisa, mas falsificar a si mesmo é um nível mais alto de falsidade, né? Pois não há nada oculto que não seja descoberto, nem escondido que não é para ser conhecido. Olha, é por isso que eu me baseio nesse versículo aqui e peço para o Senhor trazer à luz os mistérios, né? E também as coisas erradas que estão no mundo, as corrupções, né? Eu sempre oro pelos governos dessa forma aqui. Portanto, tudo que disseste nas trevas será ouvido na luz, e o que sussurrou ao ouvido nas camas será proclamado nos telhados. Que parece, gente, que no céu não existe pensamento, né? Os pensamentos são ouvidos por todos, né? É uma ideia que tem, né? Que a gente tem que não existe nada oculto, né? Eu, porém, vos digo, amigos meus, não temais os que matam o corpo e nada pode fazer depois. Mas eu vou te ensinar a quem vocês devem temer. Temei aquele que depois de tirar a sua vida tem o poder de lançar no Gueinom. Sim, digo, temai-o, que é, não se vende 5 pardais por 2 quartos, aqui é uma moeda, né, mas na verdade foi traduzido dessa forma também, errado aqui. No entanto, nenhum deles foi esquecido diante de Jeová. Pois até os cabelos da tua cabeça estão todos contados, portanto não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Digo que todo aquele que me confessar perante os homens, o Filho do Homem também confessará perante os anjos de Deus, Jeová. Tá? Então, lá em Levítico 21:1, ele está falando aí dos sepulcros caiados. Entrar em contato com o cadáver constitui causa de impureza ritual. Tá? Essa questão de Zacarias, tem uma nota de rodapé aqui que foi lida já, aliás, vai ser lida no 174, né? Sobre quem é esse Zacarias aí. Tá? Eu acredito que é o pai de João Batista. Quando ele era criança, ele foi morto também. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado perante os anjos de Deus. Jeová. É engraçado, né? Você pode ser infiel e Deus permanece fiel. E fiel é aquela pessoa que não cumpre seus compromissos ou peca. Mas negar Jesus é muito mais pesado do que simplesmente pecar, cometer um erro, né? Um adultério, sei lá, alguma coisa errada cometida aí na vida. Mas negar a Jesus, né? Negar a Jesus, não conheço, não sei quem ele é, negar o nome de Jesus, né, diante de... Porque o anticristo vai querer isso aqui, ó. Que você negue, né? Então, agora ele vai entrar no contexto daquilo que foi falado lá pelos fariseus. Quem disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Ruach não será perdoado. Quando os trouxerem à sinagoga perante os magistrados e autoridades, não vos preocupeis com o que responderás, ou o que dirás, porque o Ruach vai te ensinar na mesma hora o que você deve dizer. Eu já tive uma experiência assim, de estar numa situação complicada, e Deus me dá as palavras para falar para as pessoas e testemunhar, principalmente na igreja, eu já tive isso. Disse alguém da multidão: mestre, diga a meu irmão que divida comigo a herança. Ele, porém, disse: homem, quem me nomeou juiz ou divisor de você? E ele lhes disse: acautelai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Então, aqui também tem uma outra situação, né, de achar que o ministério de Jesus, naquele momento, era para resolver as coisas terrenas, né? Não, ele veio para resolver as coisas espirituais. Então, Jesus era muito focado, né, no que ele veio para fazer, né? E aqui ele faz uma exortação sobre a avareza, a idolatria das posses, do dinheiro e assim por diante. Ele também contou uma parábola dizendo: a herança de um rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que devo fazer, porque não tenho onde armazenar meus frutos? E ele disse: isso farei, derrubarei meus celeiros, construirei outros maiores, e ali armazenarei todos os meus frutos e meus bens, e direi à minha alma: tens muitos bens guardados para muitos anos, sente-se, coma, beba e alegre-se. Mas Jeová disse-lhe: tolo, esta noite vão, né, na verdade, vão pedir a tua alma. O que você forneceu? De quem será, né, o que você forneceu? Na verdade, sim, o que você produziu, né? Assim, aquele que junta tesouros para si não é rico para com Jeová.
Yeshua disse então aos discípulos: por isso eu vos digo, não se preocupe com a sua vida, com o que comerão, nem pelo corpo com o que vão vestir. A vida é mais que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olha para os corvos que não semeiam nem colhem, e não têm despensa nem cereiro, e Jeová os alimenta. Você não vale muito mais que os pássaros? Qual de vocês será capaz de acrescentar um côvado à sua estatura por estar ansioso? Pois se você não pode nem ainda com o que é de menos, por que se preocupar com o resto? Considere os lírios como eles crescem, eles não trabalham nem fiam, mas eu lhe digo que nem mesmo Salomão, que é Salomão, em toda sua glória estava vestido como um deles. E assim que Jeová veste a grama que está no campo hoje, amanhã é lançada no forno. Quanto mais para vocês, homens de pouca fé. Portanto, não se preocupe com o que comer, nem com beber, e nem fique ansioso. Por todas essas coisas as pessoas do mundo procuram. Mas seu Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas busque o reino de Jeová e todas as coisas serão acrescentadas. Então, aqui a prioridade é essa vida, ela tem que ser gasta, tem que ser usada para buscar a Deus. As outras coisas serão acrescentadas, porque depois daqui é que você vai colher o resultado, né? Essa vida não é para você ficar aqui para sempre, né? Porque você gastaria o tempo fazendo coisas que você considera importante, naquilo que você teria que viver por toda a eternidade. E aqui não está a eternidade, né? A eternidade está depois. E as coisas que vêm na eternidade são as que vão permanecer, né? Mas busca o reino de Jeová e todas as coisas serão acrescentadas. Não temas pequeno rebanho, porque seu Pai agradou de dar-vos o reino. Venha do que você tem e dê esmola. Faça para você bolsas que não envelheçam, um tesouro no céu que não se esgota, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Pois onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Aí aqui tem um princípio, né? Espiritual, né? Você se apaixona e coloca o seu coração onde tem o seu tesouro. Cinjam os vossos lombos e acendam as vossas lâmpadas. Sede vós como os homens que esperam que o Senhor volte das bodas, de modo que quando ele chegar, lhe bater, se lhe abra para ele imediatamente. Então isso aqui é o que nós estamos vivendo agora, né? O Senhor vai bater e nós temos que abrir imediatamente, né? Já começar a ficar aberto o coração já a partir de agora. Bem-aventurados servos que o seu Senhor, quando vier, achar vigiando, né? Também outra situação para nós agora. Envergai-vos e que ele cingirá, fará com que se sentem à mesa e virá servi-los, e mesmo se for a segunda vigília, e mesmo se for a terceira vigília, se assim os achar, bem-aventurados são aqueles servos, né? Então aqui dá para perceber que terá duas, como é que fala? Chamadas, né? Ordem das coisas, né? Como a gente chama. Como que outro dia eu usei uma palavra até diferente. Esqueci. A primeira leva, a segunda leva, né? Sei lá. Mas sabia disso que se o pai da família soubesse que horas o ladrão estava chegando, ele certamente observaria, não perdia que sua casa fosse destruída. Então o ladrão aqui está se comparando por causa da surpresa, tá? E outra, porque o arrebatamento também vai tirar as pessoas repentinamente. Vocês então também estejam preparados, que quando vocês não pensarem, o Filho do Homem virá. Então quer, tá vendo? Olha aqui, gente, pessoas não estão sabendo o que vai acontecer, estão dormindo. Então Kéfas disse: Senhor, estás a contar esta parábola para nós ou também para todos? Yeshua disse: quem é um mordomo fiel e prudente que seu Senhor construirá sobre sua casa para aquele que possa dar a sua porção? Bem-aventurado aquele servo é quem o Senhor encontra fazendo isto quando ele chega. Em verdade vos digo que ele encarregará de todos os seus bens, mas aquele servo que disser em seu coração: meu Senhor tarda em vir, começar a bater nos servos e nas servas, comer e a beber e ficar bêbado. O Senhor daquele servo virá um dia que ele não espera e uma hora que ele não conhece, irá puni-lo severamente e colocará com os infiéis. O servo que, conhecendo a vontade de seu Senhor, não se preocupou nem fez conforme a sua vontade, receberá muitos açoites. Aí também tem essa questão aqui, quando é que essas pessoas serão açoitadas, né? A vida traz muito açoite, né? A gente dívida é uma forma de açoite, né? Doença na carne é uma forma de açoite. Falta de sono é uma forma de açoite. Perturbações psicológicas é uma forma de açoite, né? Mas aquele que sem conhecer fez as coisas dignas de um flagelo será açoitado pouco.
Ó, por falta de conhecimento, né, a pessoa, mas pois sendo aquele que muito foi dado, muito será exigido, e que muito confiado, mais será pedido. Então, aqui é que a gente tem que ficar atento, né, que o Senhor vai exigir conforme o conhecimento, né, então, eu tenho que ficar bem atento, porque eu considero que receber muito conhecimento, então, preciso ficar atento para isso. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e queria que já tivesse aceso, né, esse fogo vai vir agora, né. Há um batismo que tenho de enfrentar e com ele fico angustiado até que se cumpra, que é o batismo da cruz, né? Vocês pensam que vim trazer a paz à terra? Que digo não, mas vim trazer dissensão. Caiu a minha conexão aqui com o computador. A minha apresentação caiu, vou ter que voltar, esperar voltar aqui. E esse computador está tendo esse problema, quando esquenta, ele vai ficando velho, aí ele começa a surgir esse problema. Quando ele esquenta muito, ele começa a perder a memória. E ultimamente ele tem esquentado bastante. Eu não sei porquê. Da outra vez eu coloquei ele inclinado para poder ter uma passagem de ar aqui. Eu tive que deixar o celular aberto para poder, sabendo que ia acontecer isso, né? Ah, é, superaquece, ele trava mesmo. Tá esquentando muito. E aqui essa região tá muito quente. Tem que botar um ventiladorzinho do lado dele, nele aí, alguma coisa. Então já vamos voltar aqui. Compartilhar, espera só um pouquinho. Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá só voltando aqui o computador, pessoal. É, e tá normal. Ultimamente tá esquentando muito. Não tá conseguindo manter. Deixa eu voltar lá. Por isso que eu tava fazendo a live com o pastor João no celular e a imagem tá saindo até melhor. Aqui, ó, tá reiniciando. Teve um computador que eu precisei mandar fazer uma limpeza. Ele tem uma pasta antitérmica. Aí ela resseca com o calor e ela perde a propriedade térmica de dissipar o calor e eu tive que mandar fazer uma limpeza. O computador já estava bem usado, né? Esse computador aqui ele foi muito usado. Eu sempre trabalho com ele e eu... Deixa eu ver aqui. Estávamos lá. Ai, ai. Vou voltar aqui então. Voltei. Pronto, voltei aqui, vamos continuar aqui, projetando a tela, né? Eu tinha um amigo que ele colocava dois ventiladorzinhos assim no computador dele, só para não. Da última vez eu coloquei, eu vou até colocar. Eu coloquei o ventilador aqui, ficou fazendo um barulho de fundo, né? O pessoal reclamou na live. Era um ventiladorzinho pequenininho assim, sabe? Ele botava perto do computador assim para resfriar mesmo. Mas vamos ligar aqui, quem sabe já ajuda. Para mim mesmo está muito quente.
Vamos ver se melhora. Bom, vou colocar aqui. Bom, continuando aqui. Vou compartilhar aqui então a tela. Onde nós paramos. Então, não vão ter separados a terra, mas sim dissenção, pois agora em diante 5 em uma família serão divididos 3 contra 2, 2 contra 3. O pai será dividido contra o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, o filho contra a mãe. E a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. É exatamente por causa do quê? Por causa da busca das coisas materiais e a busca das coisas espirituais. Né? As pessoas estão divididas por causa disso. Né? Diz também a multidão, quando vedes a nuvem que vem do oeste, dizeis, vem chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, dizeis, vai fazer calor, e isso acontece. Seus hipócritas, vocês sabem como distinguir o aspecto do céu e da terra, e como vocês não conseguem distinguir desta vez, e por que vocês mesmos não julgam que é justo, quando fores ao magistrado com teu adversário, tenta reparar com ele no caminho, para que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça jogue na prisão, de que você não vai sair dali até que pague até o último centavo. Vocês estão ouvindo o barulho do meu ventilador aí, não? Eu não. Não? Não, não. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma... então tá bom. E tem aqui ruídos, né? Cancelamento de ruído, tá ligado? Tá? Vamos lá. Bom, então esse discurso de Jesus, ele parece assim, bem duro, bem importunante, né? E era para quebrar o orgulho dos fariseus, né? Tirar eles daquele... É engraçado que algumas situações exigem isso, né? Dos farisaísmos, que seja quebrado aquele orgulho, aquela coisa, né? E Jesus não deixou barato, não. Continuou falando, né? Porque eles poderiam se ofender, mas isso também poderia causar uma mudança. Certo? Então ele chama de hipócritas, né? Porque é engraçado, né? Se a pessoa coloca uma máscara diante dela, a única coisa que ela vai ver é ela mesma. E se você denuncia que ela é hipócrita, você tem grande chance de que ela se veja, né? Se ela se vê, quebra a máscara da hipocrisia, né? Porque o problema do hipócrita é que ele não se vê, ele vê uma imagem errada, falsa de si mesmo, né? E é uma forma dura, mas é necessária. Né? Isso também é muito legal. Quando você vê peraí. Aí você já lê, né? Naquela mesma época estavam ali alguns que falavam sobre os galileus cujo sangue Pilatos misturava com o seu sacrifício. Então teve aí alguma coisa que aconteceu lá, que eles estavam fazendo sacrifício e Pilatos mandou matar eles, sei lá, não me lembro exatamente como que é essa situação. E Yeshua respondendo disso, vocês acham que esses galileus, por terem sofrido tais coisas, eram mais pecadores que todos os galileus, né? Eles achavam que os galileus eram as piores pessoas, né? Eu te digo, não, antes de vocês, se vocês não se arrependerem, todos perecerão igualmente. Com aqueles 18 sobre os quais a torre caiu em Siloé, e os matou, você acha que eles foram mais culpados que todos os homens que habitam em Jerusalém? Eu te digo, não, antes, se vocês não se arrependerem, todos perecerão igualmente. Engraçado que o arrependimento, ele é uma coisa que uma vez que ele acontece, que você entregou sua vida para o Senhor. E é uma situação que se mantém, né? Todo dia eu me arrependo, todo dia nós nos arrependemos, mas a gente teve aquele arrependimento fundamental de se render a Deus. De saber que você estava indo no caminho errado.
que é a conversão, né, que a gente chama, e se manter na conversão. Ele também contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada só vinha, veio procurar fruto nela, mas não encontrou. E aqui já vai falar de Israel, né, que a figueira é o símbolo de Israel. E disse ao vinicultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não achei, corte-a, porque também torna inútil o bom solo. Então, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu cave, a sua volta e fertilize. Se der fruto, bem, se não, cortarás mais tarde. Hein? Então, aqui estamos com 1 hora já de aula. Alguém quer fazer um comentário aí sobre essas coisas? Agora vamos entrar num outro assunto. Né? Costumo fazer 1 hora de aula porque ninguém assiste mais do que 1 hora, né, lá no YouTube quando vai para lá, né? Agora cada vez menos. Pode falar, pastor. Amém, né? Eu achei interessante o seguinte, né, pastor Lucas, que realmente Jesus Cristo, ele não veio cuidar das coisas da terra, né? Ele veio falar das coisas do alto, né? E é o que a gente tem que, e é o nosso chamado também, né? A gente não veio para cuidar das coisas da terra, né? Chegou o rapaz, né? O meu irmão não quer repartir a herança aqui e tal, não sei o quê, né? Na hora ele já falou: eu não vim para isso, né? Eu vim falar das coisas do alto, né? E nós é a mesma coisa, né? A gente veio, e esse é o grande problema da igreja também. A igreja, ela, né, digamos assim, uma maior parte dela, assim, começou a se preocupar com as coisas da terra, né, sabe? Agora a igreja não, a igreja, ela veio para quê? Para que ela existe? Para cuidar das coisas espirituais, né? Não é das coisas aqui da terra, não, né? Aqui já tem juiz para isso, né? Já tem política para isso, né? Já tem as autoridades terrenas para isso, né? Então, cada um tem o seu, né? Digamos assim, o seu chamado, a sua, sabe, a sua função, né? Agora, tem muito cristão que, tudo bem, é chamado, né? De repente, para a política, onde ele estiver, só que ele tem que dar testemunho das coisas do alto, né? Para isso que a igreja existe. E nós, que, né, fomos chamados remanescentes, né? Nós somos sacerdotes, né? Ungidos, separados por Deus, né? Justamente para, né, para cuidar das coisas do alto mesmo, não as coisas da terra, né? E a gente vê que a igreja, ela pecou nisso, porque ela começou assim a se voltar para as coisas da terra, né? E isso, tipo assim, profana as coisas santas, né? Uma das características da igreja, da meretriz, é isso, é essa. Ela se aliançou com as coisas da terra, né? Fez aliança com as coisas aqui da terra. E a gente vê, né, pastor Lucas e os irmãos aí, quantas igrejas pregam glória da terra, né? É, tipo assim, oferece para as pessoas glórias terrenas, né? Sabe? E isso está errado, né? A gente vê que Jesus não, sabe? Só se preocupou com as coisas do alto, né? Foi uma característica do ministério dele, né? Ele não sabe, ele sabe, né? Ele não procurou glória terrena nenhuma, né? Ele não procurou glória terrena nenhuma, sabe? E isso é muito interessante. A gente também, nós temos esse chamado, né? Ainda mais nós que, sabe, temos esse chamado tão especial de ser remanescente, né? De sermos sacerdotes separados mesmo, sabe, para as coisas do alto, né? Então, realmente, então, né, a gente tem que cuidar muito, sabe, né? A igreja, às vezes, ela não tem esse chamado, sabe, de cuidar das coisas da terra. A igreja veio cuidar dos negócios do Pai, dos assuntos do Pai, né, espirituais. Amém? Tá bom. Então, irmãos, vamos orar, então, para nós encerrarmos. Quem gostaria de orar, né, para a gente não ficar com uma aula muito longa. Pode levantar a mão, pode falar, pastor.
Eu queria tocar no assunto aqui, Oi, do nosso inspirado pastor Jones, depois que parar de gravar, do que eu vi hoje, tá? Do Brennan e do que o senhor tem demonstrado e o que ele deixou, aqueles que ele deixou na terra. Essa irmã foi para o céu, o senhor deu o sonho todo para ela. Depois que para de gravar, eu mostro e como está em linha. Mas eu estou aqui eu tô aqui no supermercado, mas a esposa chegou aqui agora. Quer orar a hora para terminar aí, pastor João? Não sei se... Ora, então, depois eu toco nisso. Guarda o assunto para depois. Tá bom, então, deixa eu orar aqui, esperar a minha esposa chegar aqui. Bom, eu vou orar aqui. Pode vir aqui, pode vir. Tudo bem, pastor João. Se não puder. Vou orar aqui, só me ouvir, tá? Meu Senhor, muito obrigado pela união que o Senhor tem nos dado aqui, a tua bênção, o teu mover, o teu Espírito, que está sempre conosco. É a lâmpada acesa que o Senhor deixa em nós todo dia. E o Senhor tem confirmado com isso, as mensagens do pastor Lucas, que eu queria até falar para ele um sentimento que eu tive com ele quando ele estava falando, um sentimento que eu senti, mas pode ser coisa minha, eu senti a intimidade que ele cresceu no Senhor. Eu não sei porque eu senti isso, mas eu senti isso com o pastor Lucas, eu sentia e agora o pastor Jones confirmando a mensagem que o Senhor deu através do profeta hoje aqui nos Estados Unidos. Certamente, profecia que o Senhor tem falado, profecia se envolvida na terra. Vou falar mais sobre isso depois. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua bênção. Abençoe, por favor, Pai, a todos os irmãos ao redor do mundo, a família deles, os amigos deles, e que todos venham entender e conhecer o Senhor pessoalmente. Não sei porque eu estava pensando nisso hoje, né? Há tantos que se envolvem na palavra. Comigo seria a mesma coisa. Me mostra a palavra que eu mostro o coração. Me mostra a palavra do Senhor que eu mostro o coração do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso que é feito por nós e nos abençoando. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Então, irmãos, fiquem na responsabilidade de convidar os demais para próxima aula na terça, né? E aí depois a gente comenta mais alguma coisa, igual o pastor João guarda o assunto para amanhã, né? Ou então para a próxima aula. Amém, né? Nosso carro está quebrado, precisamos arrumar ele, então ore por nós, né? A gente não esperava de ter essa situação agora, nós temos que ir amanhã na cidade procurar um mecânico para arrumar. E estavam tentando fazer alguma coisa para dar uma olhada no que está acontecendo, porque a gente não quer ficar no meio da estrada, são 7 quilômetros de estrada de terra, e nós precisamos chegar em alguma oficina daqui de casa, né? Eu fiz um sistema para olhar para baixo do carro, né? Para ter que levantar o carro. Né? Eu não tenho aquele macaco poderoso, aquele grandão, né? Que você levanta o carro inteiro, né? Eu tenho aquele macaco de trocar a hora. Então, nós precisamos chegar amanhã na cidade, colocar o carro, porque eu quero fazer uma renovação na lataria do carro, para poder vender e trocar por uma picape, um carro mais robusto, para poder andar por essas estradas, porque ele está aí sendo frágil, né, para essa situação. Bom, orem por nós nesse sentido. Então, eu agradeço a presença de todos, Deus que abençoe. E vamos continuar na próxima aula. Yeshua cura uma mulher curvada por 18 anos e ensina pelas parábolas do rei. E vamos lembrar também que para cada época existe um poder e uma potestade que precisa ser atacado e destruído. Né? Na época lá de Jesus tinha esses poderes espirituais aí, desses fariseus. E agora nós temos outro tipo de fariseu
uma outra situação de batalha espiritual diferente. Nós já estamos concluindo, né, a situação que Jesus veio criar para nós aqui de salvação. E peço que Deus abençoe a todos e que todos nós sejamos abençoados, sejamos firmes até o fim. Amém? Parar a gravação agora. Bom Deus abençoe. Amém, Jesus. Fala aí, pastor Jô, que eu tô curioso também agora. Não vai dar, não.